Olá, Isaac no Brasil, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre auditoria legal, então vamos abordar timelines, documentos que precisam ser entregues e algumas dicas para garantir uma auditoria legal ideal no relatório de membresia, show? Primeiramente, eu sou o Bruto, eu faço parte do time de Finanças e Legalidade do TNA Sapucaí e eu sou coach do Tier 2. E antes disso eu fui para Finanças no ano de 2018 da Isaac em São Carlos. Então, primeiramente, por que a gente tem que fazer auditoria legal? A auditoria legal tem uma função bem simples que é proteger a ESEC e proteger a ESEC de riscos de ordem legal, jurídica e fiscal. Os documentos que são entregues na auditoria legal permitem com que a ESEC no Brasil tenha um controle se as entidades estão tendo responsabilidade jurídica, ou seja, atuando de acordo com a legislação brasileira. Além disso, garante governança, ou seja, que as entidades estejam seguindo processos básicos de transparência, de legalidade, seguindo o regimento interno e o estatuto, tanto nacional quanto locais. Além disso, garante transparência perante a Receita Federal e outros stakeholders também são muito importantes para o bom funcionamento da entidade. Quando que a auditoria legal precisa ser entregue? A auditoria legal é feita 4 vezes ao longo do ano e ela acompanha as 4 conferências oficiais do ESEC no Brasil, que são a CONAL, a CONAD e as NPM, certo? E a timeline durante essas conferências funciona da seguinte maneira. 45 dias antes do primeiro dia da conferência, o TNA vai liberar a planilha prévia. E essa planilha contém as cobranças que estarão sendo solicitadas das entidades naquela conferência em auditoria legal, certo? Depois do lançamento da planilha prévia, as entidades vão ter uma semana para poder contestar as cobranças, ou seja, caso tenha alguma cobrança indevida de algum documento que não caiba para aquela entidade, ou de algum documento que já tenha sido entregue previamente, as entidades têm a oportunidade de contestar e tirar aquela cobrança. Depois da contestação, o TNA tem mais uma semana para poder responder essas contestações e aí tirar ou não essa cobrança, certo? E depois disso, as entidades vão fazer a entrega da auditoria legal até as 12 horas do dia anterior ao primeiro dia da conferência, certo? Sempre seguindo o horário de Brasília. Depois disso, o TNA vai fazer a auditoria desses documentos e vai lançar o resultado parcial desses documentos. As entidades vão ter uma chance aí de contestar a auditoria do TNA e também de corrigir documentos que tenham sido entregues e tenham algum erro. Show? E depois disso, o resultado final sai até a última FAIR e antes da legislation da conferência, belezinha? Certo. E os documentos de auditoria legal, eles seguem uma classificação de risco. E são 3 classificações. Os documentos podem ser classificados como de alta prioridade, de média prioridade e de baixa prioridade. Os documentos de alta prioridade, eles identificam se a entidade corre ou não riscos legais e jurídicos. E a não entrega de um desses documentos, ou a entrega de um documento incoerente, coloca a entidade em risco em legalidade. Os documentos de média prioridade, eles representam irregularidade com stakeholders. E esses stakeholders são, principalmente, o Conselho Fiscal, o contador e o advogado da entidade. E a não entrega de um documento de média prioridade ou um documento incoerente coloca a entidade em alerta no relatório de membresia. E, finalmente, os documentos de baixa prioridade, eles se tratam de aspectos internos da ESEC e a não entrega ou um documento de baixa prioridade que esteja incoerente não representa um risco eminente para as entidades. E caso a entidade não entregue um desses documentos, ela é colocada em essencial no relatório de membresia no critério de legalidade. Show? As cobranças de auditoria legal de cada entidade podem ser consultadas na planilha de auditoria legal. E aí, para acessar, vocês podem utilizar o bit.ly/auditoria legal base. E a planilha ela tem essa cara, certo? A capa ela vai mostrar as multas por entidades em cada conferência relacionadas à entrega de auditoria legal. E quando você acessa nas abas das entidades, você pode ver as cobranças específicas de cada uma das entidades, inclusive da sua. Quando você acessa a aba de uma das entidades, você vai encontrar essa planilha. Então, essa planilha mostra, na coluna da esquerda, os documentos
que são cobrados em auditoria legal ao longo do ano é a classificação de prioridade desses documentos, então se são documentos de alta prioridade, média prioridade ou baixa prioridade, e a coluna da conferência em que esses documentos são cobrados. Então, antes de uma conferência, quando o TNA lançar a planilha, os documentos que estão sendo cobrados da entidade estarão marcados como NE na coluna daquela conferência, certo? E aí, além disso, na planilha a gente tem a classificação da entidade no critério de legalidade no relatório de membresia, em relação à entrega ou não dos documentos de auditoria legal, e o valor da multa que é cobrado daquela entidade naquela conferência. Show? Os resultados na planilha, eles podem ser de 3 tipos. Primeiro, a gente tem o não entregue, que é o NE em primeira cobrança e o NE2 em segunda cobrança. A segunda cobrança acontece quando uma entidade não entrega um documento ou esse documento esteve incoerente na conferência anterior. Similarmente, a gente tem o NA, o não aceito, que é o NA em primeira cobrança e o NA2 em segunda cobrança. E, finalmente, o correto, que aparece como OK em primeira cobrança e OK2 em segunda cobrança. E aí o grande ponto de atenção é, se o documento tiver como NE ou NA, ele gera multa para a entidade, e essa multa em primeira cobrança pode alcançar até R$ 30 por documento, e em segunda cobrança pode alcançar até R$ 289,88 por documento incorreto ou não entregue. Os principais erros que acontecem em auditoria legal estão relacionados primeiramente a contratos que não cumprem os critérios mínimos, então contratos com advogado, contratos com contador, contratos de parceria com a universidade, que não cumprem os critérios mínimos estabelecidos para aquele contrato ter validade jurídica. Esses critérios podem ser encontrados no Manual de Auditoria Legal, disponibilizado pelo TNA. Outro erro muito comum está relacionado às atas de Assembleia Geral, principalmente porque as atas elas precisam acompanhar sempre 3 documentos, né? Além da ata, tem que entregar a lista de presença daquela Assembleia e o edital de convocação daquela Assembleia, e cada um desses documentos tem regras específicas que também podem ser consultadas no Manual de Auditoria Legal. Contratos com validade indeterminada. Quando o contrato tem validade indeterminada, o TNA não consegue saber se aquele contrato ainda está vigente naquela conferência. Então, além desse contrato, as entidades precisam entregar uma declaração assinada pelo contador, pela universidade ou pelo advogado, dizendo que aquele contrato ainda está vigente. Documentos fora do prazo de validade, então declarações ou certidões negativas que não estejam válidas durante o período da conferência são considerados documentos errados. E, finalmente, documentos não assinados. Muitos documentos que são entregues na auditoria legal, eles têm campo para assinatura, e sempre que esses campos para assinatura existem, eles precisam estar assinados pelas pessoas corretas indicadas no documento. Show? E as principais dicas que eu posso dar para que a entidade tenha uma auditoria legal ideal primeiro, solicitar os documentos com antecedência, uma antecedência aí de no mínimo 45 dias, principalmente porque muitos desses documentos de auditoria legal necessitam de aprovação de cartório e de outros órgãos, governamentais ou não. Então, solicitar ele com antecedência significa que você está dando um prazo para aquele órgão poder confeccionar o documento e entregar para a entidade. Alguns cartórios chegam a levar até 30 dias para confeccionar um documento ou validar um documento, então é muito importante que esses documentos sejam feitos com antecedência. Manter uma boa relação com o Conselho Fiscal, então ter uma comunicação frequente com o Conselho Fiscal, não só nas épocas de conferência para a confecção do parecer, mas sim, pelo menos uma vez por mês, mostrando os resultados da entidade, mandando relatórios e reports sobre o desempenho da entidade, para que eles possam fazer uma análise bem coerente e mais rápida. Sempre utilizar o suporte do coach de finanças e legalidade e a pré-auditoria, que sempre é disponibilizada pelos coaches, que ajudam a garantir que os documentos entregues estejam de fato corretos. Essa é uma entrega conjunta do LCP junto com o IP Finanças, então é muito importante que para a entrega da auditoria legal haja uma comunicação fluida e frequente entre essas duas pessoas, para que os documentos sejam entregues de maneira correta e da melhor maneira possível. E sempre consultem o Manual de Auditoria Legal
para poderem se inteirar das regras específicas de cada tipo de documento que precisa ser entregue. Show? O manual de auditoria legal vocês podem consultar no bit.ly/base-legal. E o manual de auditoria legal ele apresenta todas as regras gerais e específicas de cada um dos documentos que precisam ser entregues na auditoria legal de todas as conferências. Show? No mais é isso. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail ou do WhatsApp. E não deixem de seguir o Instagram do TNA e também o Facebook. Show? Muito obrigado, pessoal, e até mais.